Vamos lá, queridos. Então, na continuidade aqui desse pensamento, sem Cristo somos incapazes e irremediavelmente corruptos. Olha só. Vamos, no caso, nos desfazendo, né? Como ser humano, nós vamos nos desfazendo. A gente vai se corrompendo como ser humano sem Cristo. Somos incapazes, insuficientes e irremediavelmente corruptos. É uma natureza. Então, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, nos substituindo, ele não só nos salva, né, da condenação eterna por causa dos pecados, das ofensas cometidas contra Deus, mas ele nos salva, na verdade, de uma natureza perdida. Então, não é aquilo que faço apenas, é aquilo que eu era. Eu era um pecador na natureza, regido por ela. Romanos capítulo de número 8 vai dizer que a velha natureza, ela é inimiga de Deus, é inclinada para pecar contra Deus e ela não pode fazer a vontade de Deus. É incapaz, é insuficiente. A velha natureza é irremediavelmente corrupta. Foi necessário nos dar uma nova natureza, tá certo? Um novo homem, né? Entenda o homem aqui de uma forma genérica, né? A humanidade. Então, nós entendemos aqui que nós somos irremediavelmente corruptos. E é interessante que este é um processo, né? Haverá uma consumação disso no futuro. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 51 ao 58. Abra a sua Bíblia e confira esse texto. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 51 ao verso de número 58. Está escrito mais ou menos assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Olha que coisa interessante. Importa que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho, a vossa obra não é vã no Senhor. Olha que coisa interessante, queridos. Essa corrupção, essa mortalidade e essa corrupção serão sugadas, chupadas, revestidas da imortalidade e da incorruptibilidade. Então vai ser tragada essa morte na vitória que Cristo nos deu na cruz do Calvário. Bom, queridos, desculpe uma interrupção brusca, né? Como vocês sabem, a gente está numa improvisão ainda aqui, improvisando as gravações, então ruídos, latido de cachorro, carro e tudo quanto é ruído externo, infelizmente vocês vão ouvir aí. Mas vamos retomar aqui. Nós somos recriados então, e renovados e restaurados em Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, quero ler com vocês, segunda carta, nós estávamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de número 17 e 18. Então, veja bem aqui a afirmação. Em Cristo nós somos recriados, renovados e restaurados. Olha o que diz aqui o texto de 2 aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, olha que coisa interessante. Em Cristo nós somos renovados, transformados e somos recriados. Ainda quero com vocês aqui pegar o outro texto bíblico de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15. Então, carta de Paulo, aos irmãos lá na cidade de Colossos, no capítulo de número 1, versículos de número 15. Diz assim: o qual, referindo-se a Jesus, claro,
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primeiro. Olha que coisa interessante. Primeiro gerado. Né? Então Cristo não foi criado, ele é criador. Ele foi o primeiro ser humano gerado por Deus. Deus não gerou Adão, tá certo? Deus criou Adão, formou Adão. São os termos que são usados lá na língua hebraica, né? Em Gênesis capítulo de número 1, versículos de número 26, 27, depois o capítulo 2 também, e, consequentemente, todos os outros textos que se referem, então, à feitura do homem, à criação do homem. O homem foi criado, Cristo foi gerado, porque ele é criador, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. É bem interessante observarmos isso, porque na geração de Jesus, o ser humano Jesus não teve esperma humano, não teve sêmen de Adão, né? Ou seja, dessa natureza adâmica. Ele não teve a continuidade de Adão, não trouxe na sua natureza o pecado de Adão, tá certo? Que é transferido por conta de uma natureza herdada de Adão, né? É a natureza de todo ser humano. Então, isso, a natureza humana, né? O homem passando através do sêmen, no sentido, quero que seja bem entendido isso, no sentido de transferir uma natureza, porque um ser humano só pode gerar outro ser humano. Então, um ser humano pecador só pode gerar outro ser humano pecador. É uma questão de uma lógica de espécie, inclusive, não é? Então, filho de peixe é peixinho, no sentido que um peixe só pode gerar a sua espécie, que é peixe. Um peixe não pode gerar um jacaré, um peixe não pode gerar um girino, que vai virar um sapo. O peixe não pode gerar qualquer outra coisa a não ser um peixe. É a questão de espécie. Eu quero ilustrar isso aqui só para tentar mostrar que aqui um ser humano, só que é ser humano pecador, todos somos, a Bíblia deixa isso e fala de uma forma categórica isso, né? De uma forma peremptória, fala que todos somos pecadores. Está lá em Romanos capítulo número 3, me parece que é verso 9, alguma coisa assim, que quer judeus ou quer gregos, todos somos pecadores, todos fomos cerrados debaixo do pecado. Então, em Cristo, isso é diferenciado, porque Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Foi um ser humano, como todo ser humano, no sentido biológico, né? No sentido que foi ser humano de verdade, porém sem pecado. Os textos deixam isso muito claro. Quando a gente lê Hebreus capítulo de número 2, verso 14 ao 16, quando nós lemos Hebreus capítulo 4, verso 14, 15 e 16, quando a gente lê outros textos falando a respeito de Cristo, né? A ênfase é sem pecado. Cristo ser humano, mas sem pecado. Cristo homem, mas sem pecado. 100% homem, de fato, ele foi homem. Quando a gente lê Lucas capítulo de número 2, verso número 52, por exemplo, nós vemos lá que Cristo ele cresceu como qualquer outro menino, né? Em estatura, em conhecimento, socialmente, em comunhão e entendimento a respeito também do seu Pai Celestial, de Deus. Então ele teve uma humanidade completa, porém diferente em alguns aspectos, porque ninguém nasceu como Jesus. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, não houve participação humana nisso. Ninguém viveu como Jesus, ele viveu sem pecado, toda a sua vida sem pecado. Ninguém morreu como Jesus, santo, inocente, amando. Ninguém ressuscitou como Jesus, vencendo a morte, o pecado, né? Então Jesus ele é diferenciado porque ele é um ser humano diferente de todos os outros seres humanos, que não traz em si a natureza pecaminosa, mas é um ser humano, né, gerado aí para que nele pudéssemos também ser gerado em uma nova natureza. Então é interessante nós entendermos isso. Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 3, que eu inclusive já li para vocês, mas quero trazer novamente um texto para falar a respeito de que Cristo é essa imagem de Deus, essa expressa imagem de Deus, o qual sendo o resplendor da sua glória, fala-se de Jesus o texto, e a expressa imagem da sua pessoa, a expressão máxima da pessoa de Deus, é Jesus.
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então fala-se a respeito de Cristo. Veja só que coisa interessante. Então em Cristo nós somos recriados, renovados e restaurados, porque Ele é a imagem de Deus. Essa transformação ela é progressiva e ela é parcial. Então essa transformação em Cristo ela é progressiva. Isso quer dizer que ela é um ato contínuo, não é algo estanque, não é algo instantâneo e último, é algo que vai acontecendo, tá certo? É um processo, então isso é progressivo e é parcial. Quer dizer que aqui nessa existência não haverá a plenitude dessa transformação. Isso só acontecerá de fato lá na eternidade, que foi o que nós vemos em 1 aos Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 58, quando diz desse processo no arrebatamento. Esse processo ele é findado por conta da absorção da vida na morte, não é? Esse último inimigo a ser vencido, essa morte biológica que não nos alcançará mais, como não alcançou Jesus no sentido último, porque a morte ela não vem sobre a vida de Jesus. É Jesus que se entrega à morte. Ele diz no capítulo 10 do Evangelho de João: ninguém me tira a vida, é eu que a dou e depois torno a tomá-la. É ele que na cruz do Calvário decide quando vai morrer. Ele diz para Deus: eu entrego o meu espírito em tuas mãos. E ainda o texto de Atos capítulo 2, verso 24, vai dizer que a morte, quando foi abraçar Jesus, as ânsias da morte não puderam segurá-lo, porque ele é o autor da vida. A morte não o arrastou para o Hades, não o arrastou para o inferno. A morte não sucumbiu à vida de Jesus. É Jesus que tem poder sobre a morte. Ele decide quando ele morre e ele decide quando ele ressuscita, porque a morte não tinha legitimidade, autoridade nenhuma sobre a vida de Jesus, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre o seu espírito. É Jesus que era e é Senhor de tudo e de todos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é o autor da vida, o Senhor dos senhores, o Criador, aquele que pôde vencer a morte, segurar a morte, aquele que pode e pôde e poderá no futuro, histórico, pegar essa morte e lançá-la no lago de fogo, junto com o inferno, com Satanás e todos aqueles que assim não abraçarem a proposta do Evangelho que é salvador. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, queridos. Essa transformação era progressiva e parcial. Primeira carta de João, capítulo de número 3, eu quero ler com vocês aqui. 1 João, capítulo de número 3, versículos de número 2. Então, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Só para embasar biblicamente essa questão de que esse processo, ele é progressivo e ele é parcial. Ele é progressivo, essa transformação é progressiva e parcial. Está escrito, então, em 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora, olha só, agora já, somos filhos de Deus. Agora, nesse presente momento histórico e existencial, agora já somos filhos de Deus. E ainda não é, olha só, então agora já e ainda não. Agora já somos filhos de Deus. Veja bem, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Lembra da frase inicial? Eu não sou aquilo ou quem Deus me fará ser? Então o texto aqui vai ratificar essa verdade. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então agora já somos filhos de Deus, mas ainda não na plenitude, ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Então, agora já, isso já iniciou em Cristo, e os que estão em Cristo, isso é a realidade, pela nova geração, pela nova criação. Então isso já iniciou em Cristo, agora já. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então ainda não chegou à plenitude, ainda não foi
cumprido cabalmente essa ação salvadora no sentido pleno mesmo, tá certo? Então vamos lá. O propósito maior dos ministérios na igreja local é levar os regenerados a crescer como ser humano Jesus. Veja que interessante. O propósito do apóstolo, o propósito do profeta, o propósito do evangelista, o propósito do pastor e o propósito do mestre é justamente, né, levar os regenerados, os salvos, a crescer como o ser humano Jesus. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo número 4, versículos de número 11 até o verso de número 16. Eu quero ler com vocês esse texto aqui. Inclusive, aí para os ministros, né, esses ministérios aqui que eu citei, para que fique muito claro o propósito de cada um de nós que fomos chamados não só para a salvação, mas fomos chamados para um ministério, seja o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral ou o ministério do docente cristão, né, do mestre, do ensinador. Então, qual o propósito, qual o fim último? Né, é levar a cada regenerado a crescer em Cristo e se tornar o ser humano como Cristo foi e continua sendo. Então diz o texto na minha versão: e ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha só o propósito: querendo o aperfeiçoamento, o amadurecimento, né, dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então nós percebemos aqui pelo texto de Paulo o propósito do ministério, que é levar a cada um de nós, cada um dos regenerados, a crescermos em Cristo, a sermos como ser humano Jesus foi. Filipenses capítulo de número 2, a necessidade, queridos, de como nós fomos gerados em Cristo, formados em Cristo, a necessidade de sermos amadurecidos em Cristo, de crescermos em Cristo. A ideia, de fato, é como uma criança mesmo, que é gerada. Ela é gerada e ela vai crescendo, se desenvolvendo, até ser um ser humano pleno, completo, maduro, né? Não só na sua estrutura física, estética, psíquica, emocional, mas espiritual, no sentido de compreender. Claro que é impossível isso acontecer aqui como nós falamos, mas isso deve ser a naturalidade daqueles que nasceram em Cristo. Filipenses, o capítulo de número 2, é bem interessante esse texto aqui, capítulo número 2, versículos de número 12, olha o que está escrito, Filipenses 2 e 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito, muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. Algumas versões estão, né? A gente deve desenvolver a nossa salvação. Como nós desenvolvemos essa nossa salvação? Crescendo em Cristo, pela palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 1 e versículos de número 2, e até o 3 também, se não me falha a memória, diz assim, deixando aí as murmurações, deixando todos esses pecados, né? Nós temos que desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele nós possamos ir crescendo, olha só, para que possamos experimentar a bondade de Deus. Então, a ideia é essa, crescermos em Cristo. Nascemos em Cristo, nós devemos crescer também em Cristo, para que o Espírito gere, não só em nós a natureza, mas que o Espírito também possa nos fazer crescer em Cristo, aumentar na fé,
aumentar no amor, a aumentar nas virtudes que caracterizam o Filho de Deus, que possamos amar, que possamos nos alegrar com aquilo que pertence a Deus, que possamos ter paz com Deus, com os homens e conosco, que possamos ser longânimo, benigno, bondoso, que possamos ser temperantes, mansos, né? Então é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, está no singular lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, aqui o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Então olha só, aqui há características, há 9 aspectos de um fruto, um caráter, uma natureza, que isso é evidência de que o Espírito Santo está nos levando à maturidade cristã. Então esta é a evidência bíblica que nós de fato somos salvos, estamos nesse processo de aperfeiçoamento, construídos em Cristo como pedras vivas, para que possamos oferecer a Deus sacrifícios agradáveis por Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 5 está escrito isso. Então olha que coisa interessante, queridos. É isso que a Bíblia nos fala dessa nova humanidade, desse processo e dessa necessidade de crescermos em Cristo. Como somos descendência de Adão, né? O Adam lá, o ser humano, e trouxemos as suas características, ou seja, o Adão lá sou eu, é você, somos todos nós, né? Egoístas, rebeldes, tentando se livrar e se safar de toda a situação, né? Transferindo culpa, negligentes, omissos, né? Cedendo à tentação. Então esse é o Adão lá, caracterizado logo ali no capítulo 3 de Gênesis, né? Tudo isso aí, muito mais que eu não citei. É a característica do Adão, esse homem rebelde, esse homem que escolheu não servir a Deus. Esse homem que teve a oportunidade, como os anjos do céu tiveram, de decidir servir a Deus, e alguns deles, né? Ou melhor, a terça parte escolheu não servir, e as outras duas, então, escolheram servir. São chamados de anjos eleitos, aqueles que escolheram, quando houve a rebelião e a ocasião, que eles poderiam, né, escolher ou não, porque Deus cria dois seres moralmente livres para escolher servi-lo ou não, porque a relação que Deus pretendeu, que Deus quis, seja com os anjos ou seja conosco, foi de ter um relacionamento de amor. E quem cria esse relacionamento de amor tem que dar a oportunidade de não amar. E quem dá a oportunidade de não amar corre risco de não ser amado. Isso aconteceu com os anjos quando houve então aquela rebelião. E quem são os anjos hoje? Os anjos hoje são justamente as criaturas que Deus quis que eles fossem quando foram criados. Quem seremos nós na eternidade? Seremos exatamente as criaturas e os seres humanos que Deus quis que fôssemos quando fomos criados. Olha só, como assim? Sem possibilidade de pecar mais, por entregar plenamente a nossa vida, as nossas decisões, nosso arbítrio, né? Nosso poder de decisão a Cristo. Então foi o que os anjos fizeram. Então na rebelião eles poderiam ter decidido não servir a Deus e ir com o anjo rebelde. Então a terça parte escolheu isso. E as outras duas decidiram então servir a Deus, reconhecendo que Ele é Deus e Criador e é digno de ser adorado, servido e de ser entregue a sua vida e a sua existência a Ele, porque é dele. Então é de direito que seja isso devolvido a Ele, tá certo? Só que Deus, tão bondoso, ele escolheu fazer isso de uma forma que o homem escolhesse voluntariamente. É por isso que aquela árvore é colocada lá no jardim do Éden, mesmo Deus sabendo que acarretaria tudo isso. Mas como Deus escolhe relacionamentos não de robôs, não de máquinas, não de pessoas que fossem programadas, né, para servi-lo, então Deus escolheu uma relação de amor.
E como nós lemos aqui em 2 Coríntios 3,17, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E só pode ter relação de amor onde existe a liberdade, e a liberdade inclusive de não amar. Então, aqueles que são livres pelo Evangelho, eles escolhem amar a Deus ou não amar a Deus. E nós escolhemos amar a Deus. Então é interessante que aqui nós trouxemos essa característica do Adão, tá certo? Assim também nós vamos trazer, ou traremos, as características do último Adão. 1 aos Coríntios, capítulo número 15, vamos retomar o texto de 1 Coríntios 15, mas não aquele do 51, e sim agora do 45 ao 49. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós voltamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 44, abre aí a sua Bíblia, acho que já deve estar aberta. Vamos lá, verso 45 até o 49, são 4 versículos. Então, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 45 a 49. Então, como somos descendência de Adão e trouxemos suas características, assim também traremos as características do último Adão. Aqui o termo é esse, tá? Último Adão, né? O Adão escatológico, o homem escatológico, o homem do futuro. Olha que coisa interessante. Então, Jesus é esse homem do futuro, o homem eterno. É o homem que gerará, o que está gerando, ou que gerou, né? Uma nova humanidade, a humanidade do futuro. Olha o que diz o texto, queridos. 45 de 1 aos Coríntios 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, né, o primeiro Adão, o proto-Adam, proto-antropos, melhor dizendo, aqui é o grego, né? Protos, antropos, que é o primeiro Adão, foi feito. Então, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Foi-lhe dado, então, aí a vida biológica, a vida de consciência, o fôlego de vida, né? A percepção da existência. O último Adão, aí está, escaton, né? Escaton, Adão, o homem escatológico, espírito vivificante. Então, vamos lá. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Então, o último Adão aqui é o próprio Cristo, né? O segundo Adão e o último Adão. Foi feito espírito vivificante, ou seja, aquele que teria vida e vida eterna. E é ele que é esse doador da vida eterna. João capítulo 14, verso de número 6, um texto muito conhecido de nós, né? Onde Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha que interessante, né? Ninguém vai ao Pai, não. Isso faz toda a diferença, né? Então Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou aquele que viabiliza, é o único caminho, tá certo? A única forma, a única ponte de se aproximar de Deus. Eu sou o caminho, Rodós, a verdade, a aletheia, a realidade e a vida, zoe, a vida espiritual. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele e o Pai eram um em essência e natureza, não é? Não em pessoa, porque eles eram distintos. O Pai era um, o Filho era outro, o Espírito Santo era outro, como pessoa distinta, porém iguais, porém idênticas na essência, na natureza, nas características, nos atributos divinos. É o mistério da triunidade. Falamos do mistério da divindade e a dupla natureza de Cristo, e agora é outro mistério, que é o mistério da triunidade. Então isso também é uma coisa que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento. Verso 46, então, de 1 Coríntios, na continuidade. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que Paulo está dizendo aqui, que há duas humanidades, a humanidade adâmica
e a humanidade cristocêntrica, cristológica, cristã, por assim dizer, em Cristo, né? A humanidade genuína, a humanidade jesuítica. Isso não existe, estou criando agora isso aqui. A humanidade em Jesus, a verdadeira humanidade, como trouxemos